Antena 1 Notícias. Bom dia! As agências de notícias internacionais informaram que a China teria desenvolvido um sistema com inteligência artificial capaz de ler a mente de membros do Partido Comunista Chinês e medir sua lealdade ao presidente Xi Jinping. De acordo com a reportagem do jornal britânico The Times, baseada em conteúdo das agências, a tecnologia de escaneamento facial foi apresentada em um vídeo na internet. Contudo, ele foi apagado logo depois. A reportagem destaca que a IA teria sido desenvolvida por cientistas do FA Comprehensive National Science Center, ligado ao governo, e testada em 43 membros do partido que fazem parte da equipe de pesquisa. O monitoramento da tecnologia visualiza conteúdos promovendo a ideologia e as conquistas do partido, analisa as expressões faciais, reações e ondas cerebrais da pessoa. O resultado, então, avalia quão receptiva ela está à chamada educação política e de pensamento. O objetivo seria aumentar a devoção e solicitar ainda mais a confiança ao partido chinês. Os resultados do experimento chegaram a ser publicados na internet na última segunda-feira, dia 1º, mas o artigo foi rapidamente excluído. E o mesmo aconteceu com um vídeo publicado na rede social chinesa Weibo, no qual mostrava um voluntário entrando em uma cabine para ser analisado. Não foram revelados mais detalhes do funcionamento da tecnologia. No entanto, o pouco tempo em que a postagem ficou disponível já foi o suficiente para gerar uma série de críticas de que a China cerceia a privacidade e a liberdade individual. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Prefeitos vão a Brasília contra a redução do ICMS. Nova presidente da Caixa Econômica Federal afasta funcionários do gabinete de Pedro Guimarães. 15 municípios de 3 regiões estão em estado de emergência. Cerca de 1.000 prefeitos pretendem fazer nesta terça-feira uma mobilização no Congresso Nacional contra medidas em tramitação no Legislativo, no Governo Federal e no Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, as propostas aumentam gastos e reduzem receitas dos municípios. Segundo o presidente da CNM, Paulo Zielkowski, com os textos as cidades perdem a capacidade de cumprir com suas funções mais básicas, como financiar a educação. 21 estados e o Distrito Federal já anunciaram redução do imposto sobre combustíveis, atendendo à lei federal que determinou um teto para o imposto estadual com o objetivo de conter o impacto dos preços altos na inflação e no bolso dos consumidores. No entanto, 11 estados e o Distrito Federal entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei. A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, afirmou que 6 consultores estratégicos foram afastados dos cargos após denúncias de assédio sexual e moral no banco. Além dos 7 afastados, incluindo o ex-presidente Pedro Guimarães, o ex-vice-presidente de negócios de atacado, Celso Leonardo Barbosa, também pediu demissão na semana passada. Ele foi acusado de acobertar os atos do ex-número 1 da instituição bancária. O Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre as denúncias contra Guimarães. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil já reconheceu a situação de emergência devido às chuvas em 15 cidades de Alagoas, Amazonas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a Prefeitura decretou situação de calamidade pública. Na segunda-feira, subiu para 56 mil o número de pessoas afetadas em Alagoas. O Nordeste está enfrentando enchentes, deslizamentos e transbordamentos como consequência do fenômeno meteorológico conhecido como Ondas do Leste, que está provocando chuvas mais fortes na região. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaques internacionais. A polícia americana prendeu o suspeito de 22 anos de ser o atirador que matou 6 pessoas e feriu mais de 35 na segunda-feira durante a parada do Dia da Independência em Highland Park, no estado de Illinois. Segundo a polícia, aparentemente o atirador estava em um telhado quando fez os disparos.
Ainda nos Estados Unidos, diversas celebridades como Katy Perry, Kim Kardashian e Jessica Chastain aproveitaram o maior feriado nacional para protestar contra a decisão da Suprema Corte que derrubou a garantia ao aborto. Segundo o grupo, as mulheres americanas têm agora menos direitos e liberdades. Integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte e representantes de Finlândia e Suécia realizaram na segunda-feira, na sede da Aliança Atlântica em Bruxelas, uma reunião para discutir a entrada dos países na organização. O procedimento cumpre um protocolo interno após a Turquia ter suspendido o veto à entrada dos governos de Helsinki e Estocolmo. As conversas buscam confirmar a capacidade dos dois países para cumprir as obrigações militares, políticas e jurídicas de ser membro da Aliança Militar Ocidental. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, pré-candidata a presidente, apresentou um projeto que altera a lei das estatais e exige a criação de ouvidorias da mulher ligadas ao Conselho de Administração de Empresas Públicas e de Economia Mista. Pela proposta, a estrutura deverá ser comandada por uma diretora mulher com autonomia operacional e orçamentária. O projeto foi protocolado após as denúncias de assédio sexual e moral no banco. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal protocolaram um pedido de indenização por danos morais contra a União, no valor de R$50 milhões a serem revertidos em favor dos povos indígenas. O pedido ocorre após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips no Vale do Javari, no Amazonas. Na ação, os órgãos acionam a FUNAI e a União e, entre outros pedidos, apresentam um plano para que as bases das frentes de proteção etnoambiental do Amazonas passem a gozar de recursos humanos e materiais mínimos para o efetivo cumprimento de suas finalidades. A desconfiança da população brasileira em relação às Forças Armadas cresceu 10 pontos percentuais entre 2018 e 2022 para 70% dos entrevistados pela pesquisa de opinião pública do Instituto da Democracia. O Supremo Tribunal Federal também ampliou seu percentual de rejeição para 37,3% em comparação com 2018, mas houve uma recuperação quando comparado com 2021. Já os partidos políticos recuperaram parte da confiança em comparação com o mesmo período, entre 2018 e 2022, com queda de 77% para 53%. Tecnologia. Brasília será a primeira cidade a contar com a tecnologia 5G de internet móvel a partir de amanhã. A informação foi confirmada na segunda-feira pelo conselheiro da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Moreira, em entrevista ao portal de notícias G1. Para ter acesso à internet 5G, é preciso ter um celular que venha com a tecnologia, mas os detalhes comerciais sobre pacotes de dados oferecidos pelas operadoras ainda não foram divulgados. Até o momento, no Brasil, a Anatel já certificou e homologou 67 modelos de celular com a nova tecnologia. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 5 de julho. Milhares de pessoas foram obrigadas ou estão se preparando para abandonar suas residências na região de Sydney, na Austrália, após a cheia dos rios provocada pelas chuvas. De acordo com as autoridades australianas, os serviços de emergência ordenaram que 50 mil pessoas abandonassem suas casas e 28 mil se preparassem para adotar a medida diante das inundações que ocorrem no estado de Nova Gales do Sul. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.